Vamos nós novamente. Novamente. Aos Lônidas. Bora você participar. Deixa eu digitar aqui. Mais um, André, mais uma. Mais uma. Dessa vez a teoria da ação. Falar sobre teoria da ação. Beleza? Boa noite. Uma live seguida da outra. Acabamos de falar sobre saneamento. Fase de saneamento e organização do processo. Segunda live a gente dá um salto, né, no tempo. Entra aí pelo reino quântico e volta para falar sobre teoria da ação, lá no início. Acabamos de falar sobre saneamento. Não é o saneamento básico, viu, pessoal? Tem gente que gosta de fazer essa piada sem graça. Ah, saneamento básico. Não. Isso tem a ver com saneador. De sanear questões, né? O sanear minha dúvida. A origem é essa, basicamente. Sanear as dúvidas. Sanar, né? Sanar, enfim. Vamos falar sobre teoria da ação. Ação. Vamos falar sobre ação, tá, pessoal? Teoria da ação, vamos lá. Temos quórum. Beleza. É muito comum você falar assim, vou entrar com ação contra aquela pessoa. Vou entrar com ação. E é muito comum também algumas pessoas falarem assim, alguns juristas, tá? Alguns juristas falarem assim, está errado, você não entra com a ação. Eu digo o seguinte, entrar com a ação tá certo a depender do sentido da palavra ação que você está utilizando. Por quê? Dentro do sistema jurídico brasileiro, a palavra ação ela tem vários sentidos, tá? Então, o mais famoso deles é o sentido constitucional da palavra ação. Direito de ação. Seria um direito que você tem de provocar o Poder Judiciário, decorrente ali do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que nós já estudamos. Tá? Então, esse direito constitucional de ação, né, é um direito que todos possuem para provocar o Poder Judiciário. Mas, quando a gente fala de ação em sentido processual, vamos chamar assim, um sentido que nós vamos estudar nessa nossa conversa de hoje, quando eu falo de ação e teoria da ação, eu não estou falando ação, direito fundamental à ação, direito constitucional, direito de ação, inafastabilidade da jurisdição, eu não estou falando disso. Quando eu falo de ação aqui, é uma ação que significa um ato. É uma ação como ato. Tá? Cuidado com isso, porque isso vai complicar e vai dificultar muito a cabeça de vocês. Vai dificultar muito. Eu não estou falando de ação como direito de ação lá da Constituição. Eu estou falando de ação como um ato. E se eu falo de ação como um ato, eu estou falando de ação processual. Então, quando eu falo vou entrar com ação, tá certo, porque a ação é um ato. Aqui nós vamos estudar a ação como demanda. Ação como ato. Ação como atividade em si. Tá? E cuidado com essa
divisão, pessoal, cuidado. Direito de ação é uma coisa, direito de ação constitucional, e ação como ato é outra. O que nós estudamos aqui é uma ação como ato. Eu vou entrar com ação contra a pessoa. A ação é o ato. Como é que você materializa esse ato? Como é que você materializa esse ato? Através do processo. Através do processo. O processo é a materialização da ação como um ato. Por meio de uma petição inicial. Petição inicial. A petição inicial é o ato que dá início ao processo. Ou seja, é o ato que dá início à ação como um ato. É um ato. Qual é o ato? Petição inicial. Vamos trabalhar com o mais comum. Petição inicial. Denúncia seria no Ministério Público. A petição inicial. A petição inicial é o ato. E aqui, quando eu falo de ação, eu estou falando de ação como ato. Ação como demanda. Então, coloquem aí na anotação de vocês que o termo ação estudado nessa teoria geral do processo é uma ação como um ato, tá? Uma ação como um ato. Ação como demanda e não direito de ação. Não direito de ação que está relacionado à inafastabilidade da jurisdição. Certo? Beleza? Antigamente, no Código passado, era costume falar sobre elementos da ação, condições da ação. Era costume fazer isso, né? Hoje em dia, o código mudou e o procedimento mudou também, tá? O procedimento mudou também. Então, por exemplo, nós tínhamos condições da ação. As condições da ação que era muito estudado, isso caía muito em concurso. Condições da ação e elementos da ação. As condições da ação era legitimidade de causa, possibilidade jurídica do pedido. E aí a possibilidade jurídica do pedido, ela acabou, né? Mas isso é uma conversa que a gente vai ter mais à frente quando estivermos estudando pressupostos processuais. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: os elementos da ação continuam. Os elementos da ação continuam. E aí a gente vai tratar dos elementos da ação agora, tá? Vamos falar sobre os elementos da ação agora. Quais são os elementos da ação? Quais são os elementos da ação? O primeiro elemento da ação é a parte. Sem parte, não existe processo. Sem parte, não existe ação. Eu preciso da figura do autor, eu preciso da figura do réu, eu preciso da figura dos autores, eu preciso da figura dos réus, em caso de litisconsórcio, quando eu falo da existência de mais de um autor, mais de um réu, isso se chama, a pluralidade de partes se chama litisconsórcio. Beleza? Então o primeiro elemento da ação é a parte. Só existe processo se tiver parte. Beleza? Então a parte são os demandantes. Demandante, demandado. São os sujeitos parciais do contraditório. As partes. Então eles são o primeiro elemento da ação. Primeiro elemento da ação. Não existe processo sem parte. Beleza? Então eles são o foco central, né? O ponto culminante de um processo é a relação jurídica entre as partes. Tá? As partes da demanda. Aí, pessoal, né, eu não posso confundir partes do processo, partes da demanda, com partes do conflito. Tá? Quem são as partes do conflito? Autor e réu sempre são partes do conflito. Mas todos aqueles que participam do processo de alguma forma são partes do conflito. Parte da demanda é somente demandante e demandado, autor e réu. Beleza? São as partes do processo. O outro elemento da ação, então nós temos parte, nós temos a causa de pedir e o pedido. São três elementos da ação. Partes, causa de pedir e pedido. Eu adianto o pedido para dizer o seguinte: nós não vamos estudar pedido esse ano. Nós não vamos estudar pedido neste momento, tá? Porque é uma questão didática. Pedido, nós só estudamos quando estamos estudando petição inicial. Quando eu estou falando de petição inicial, eu vou ensinar vocês sobre pedido. Eu vou ensinar vocês quais são as regras do pedido, dos pedidos, né? São várias regras relacionadas ao pedido. Várias. Então a gente só vai falar sobre pedido, para quem é meu aluno aí de teoria geral do processo,
e estamos falando sobre elementos da ação. Já falei sobre as partes são elementos da ação. O pedido é um elemento da ação. Você tem que ter um pedido. Como é que você vai provocar o poder jurisdicional? Você tem que pedir algo. Tem que pedir algo. Tanto é que se você não pede algo, é inexistente aquele ato processual que você ajuizou e o teu processo vai ser arquivado. Tá? Então é necessário um pedido. Só que o pedido a gente não vai estudar. Então esqueça. Coloquem aí na anotação quais são os elementos da ação, partes, causa de pedir e pedido. Porém, pedido não vai ser estudado agora. Não vai ser estudado. Eu só sei que ele é um elemento da ação. Ano que vem, processo civil 1, procedimento comum. Para quem for meu aluno, a gente vai estudar petição inicial e aí vamos estudar os pedidos. E a gente vai demorar muito falando sobre pedido, porque tem uma certa complexidade aí nesse sistema. Beleza? Tranquilo? Tá. Mas o X da questão aqui, quando a gente fala de teoria da ação, é a causa de pedir. É a causa de pedir que traz as maiores dúvidas. É a causa de pedir que traz os maiores questionamentos em relação a isso. Beleza? Então, para falar de causa de pedir, a gente vai precisar aí da nossa live inteira só para falar de causa de pedir. Tá? Então nós temos 10 minutos de live. A gente vai usar a live inteira só para falar da causa de pedir. Por quê? Porque eu vou remeter a uma situação que os senhores já estudaram, já tiveram contato. Né? E a gente precisa iniciar literalmente do começo, para que vocês entendam o sistema da causa de pedir. A causa de pedir vai determinar toda a relação processual jurídica. Toda a relação, tudo que vai acontecer, o direito material discutido, tudo isso é determinado na causa de pedir. Beleza? Então eu vou precisar aí, quem está acompanhando na live, vou precisar da ajuda de vocês, tá? Vou precisar da ajuda de vocês. Eu tive uma amnésia em relação a direito civil. Então precisamos criar premissas para aprender essa causa de pedir, porque ela é cheia de regras, ela tem uma quantidade elevada de regras, e entendendo essas regras e essa sistemática para você chegar até a causa de pedir real, você vai aprender tudo do processo. Você sabendo essa causa de pedir, você vai conseguir fazer uma petição que vai demonstrar clareza para o juiz. A causa de pedir é tudo, tá? É tudo. Você tem as partes, você tem o pedido, ok. Mas se você não sabe o que é a causa de pedir, como que você vai fazer o pedido, né? Então vamos voltar um pouco no passado, para perguntar para vocês o que é um fato. O que é fato? Me digam aí. O que é um fato? Vocês estudaram isso em direito civil, tá? Vocês estudaram isso em direito civil e provavelmente em introdução ao estudo do direito também. O que é um fato? O fato é um acontecimento. Perfeito, Luan. O fato é qualquer acontecimento. Qualquer acontecimento. Então eu tenho um fato. Eu andar de carro é um fato? Eu dirigir pela cidade é um fato? Dirigir é um fato? Todo acontecimento. Então dirigir é um fato. Todo acontecimento em geral. Vamos lá. Aí eu pergunto para vocês, porque vocês já sabem, tá? O que é um fato jurídico? O que é um fato jurídico? O que é um fato jurídico? O que seria um fato jurídico? Um acontecimento que possui amparo na lei. Seria um acontecimento que acarreta em condutas que interessam por direito. Tem relevância jurídica. Ó, a Tássila falou melhor aí, né? Relevância jurídica. Relevância jurídica. Porque eu não posso falar
Fato é algo, é um acontecimento que tem amparo na lei porque não é só de lei, não existem só leis, né? Existem normas que não são leis, mas que vão determinar a existência de um fato jurídico. Então, fato jurídico é aquele fato sobre a qual incide uma hipótese normativa. Anotem isso aí, tá, pessoal? Anotem isso. Fato jurídico é o fato sobre a qual incide uma hipótese normativa. Uma hipótese normativa. Fato é todo aquele acontecimento sobre a qual incide uma hipótese normativa. Hipótese normativa. Vamos trabalhar com hipótese normativa. Hipótese normativa. Então tudo começa no fato jurídico, tá, pessoal? Pra gente saber o que é a causa de pedir, tudo começa no fato jurídico. Eu tenho um fato, depois eu tenho uma conexão com uma hipótese normativa. E aí você tem a criação do fato jurídico. Então eu dirigindo pela cidade é um fato. Certo? É um fato. Aí, a Tássila, que está aqui comentando, bate no meu carro. Tássila bateu no meu carro. Isso é um fato jurídico? Será que é um fato jurídico? Bateu de frente. Destruiu tudo. Será que isso é um fato jurídico? Esse fato, Tássila, no carro dela, bateu no meu carro. Acabou com a frente do meu carro. Bateu de frente. É um fato jurídico? É um fato jurídico. Por que ele é um fato jurídico? Porque existe uma hipótese normativa. Uma hipótese normativa que diz o seguinte, olha, se alguém bater no carro de outra pessoa e ela tiver culpa, ela tem que pagar. É o que nós chamamos de dano material. Pode ser minha culpa também. Pode ser minha culpa. Aí vai ser discutido depois. Mas é um dano material. Logo, esse acontecimento, ele tem uma hipótese normativa que incide sobre aquele acontecimento específico. Vamos abrir os horizontes. Matar alguém é um fato jurídico? Resposta sim, porque no artigo 121 diz que se você matar alguém, você vai ser punido. Ok? Então é isso. Seria basicamente isso. Tá? Fato jurídico, existência de uma hipótese normativa. É a incidência da hipótese normativa sobre o fato. Beleza? Certo. Tudo começa com fato. Beleza. Então, a Tássila bateu no meu carro e eu vou processar ela. Nós temos um fato jurídico. Ela atravessou o sinal vermelho a 120 km por hora, bateu no meu carro. Fato jurídico. E aí eu vou fazer uma ação contra ela. Eu vou ajuizar uma ação contra ela. Eu tenho um fato jurídico. Tássila bateu no meu carro. Esse é o fato jurídico. Tem a hipótese normativa que incide sobre ele. Só que, quando eu falo de causa de pedir, eu não falo apenas de fato jurídico. Não há necessidade, não pode ser apenas o fato jurídico. Tem que existir uma relação jurídica. Uma relação jurídica deduzida naquela situação. Ora, eu tenho um fato jurídico. Qual é o fato jurídico? A batida. A batida é o fato jurídico. E a relação jurídica? Para Tássila criou uma obrigação. Para o Marcos criou-se um direito. Logo, existe uma relação jurídica entre Marcos e Tássila. Entenderam? Isso é a relação jurídica deduzida. Então, de um lado, eu tenho um fato jurídico. A batida é um fato jurídico. Por quê? Porque a batida incide uma hipótese normativa sobre aquele fato. Ok? Batida é o fato jurídico. Relação jurídica qual é?
Pro Marcos criou um direito, porque a Társila atravessou o sinal vermelho em alta velocidade, bateu no meu carro. Então, pro Marcos criou-se um direito, pra Társila criou-se uma obrigação. Logo, eu e Társila temos uma relação jurídica deduzida. E aí, a partir disso, você cria duas situações jurídicas. Situação jurídica ativa, situação jurídica passiva. A situação jurídica ativa seria o meu caso. Eu sou o autor, por isso ativo. Eu ganhei o direito, então eu tenho uma relação com a Társila, uma relação jurídica obrigacional, nesse caso. A situação jurídica passiva criou-se para a Társila, para que você chegue a um pedido. A causa de pedir, ela liga os elementos da ação. Ela é como se fosse o ponto central de todo o processo que existe. De toda a ação que existe, a causa de pedir ela é o ponto central. De um lado, então imagine o seguinte, eu vou já mostrar uma imagem para vocês aqui, e eu vou disponibilizar essa imagem posteriormente, lógico, mas eu vou mostrar uma imagem para vocês terem a noção do que eu estou falando. Começa aqui, ó. Nós temos as partes. Sou eu e a Társila. Partes. Depois, nós temos aqui, ó, causa de pedir, que é o fato jurídico, mais somado com a relação jurídica. A causa de pedir é a soma do fato jurídico com a relação jurídica deduzida, que cria duas situações para você chegar ao pedido. Então, vamos recapitular todo esse exemplo criado aqui. Eu tenho um acidente de trânsito, é um fato. E é um fato jurídico. Por quê? Porque incide uma hipótese normativa. Eu tenho Marcos, eu tenho Társila. Então eu tenho uma relação jurídica. Depois eu crio situações jurídicas sobre aquilo. Uma situação ativa, uma situação passiva. Yasmin, repete. Vou repetir. Vamos do começo. Bem devagar, vamos lá. Repetir toda a situação para quem entrou depois, tá? Para que vocês possam se localizar aí no nosso exemplo. Estou falando sobre teoria da ação, causa de pedir. Começamos a falar sobre fato, tá? Fato, qualquer acontecimento. Fato jurídico é um acontecimento sobre a qual incide uma hipótese normativa. Então a gente precisa chegar a um conceito de causa de pedir. Então, todo o processo ele tem essa estrutura que a gente está trabalhando aqui. Como eu disse, os elementos da ação é partes, causa de pedir, pedido. Só que a causa de pedir, que está aqui no meio, ela liga os dois, tá? Então, eu tenho um acidente de trânsito. A Társila bateu no meu carro. Esse é o exemplo hipotético. E a gente precisa trabalhar com esse exemplo hipotético para chegarmos a um denominador comum ao final, beleza? Então, eu tenho essa situação. Társila bateu no meu carro. Daí, eu tenho um fato jurídico. Porque aquele que causa dano a outrem está obrigado a reparar. Hipótese normativa, fato jurídico. E eu tenho uma relação jurídica. Porque a Társila criou para a Társila uma obrigação e criou para mim um direito. E esse direito é com base na obrigação da Társila. Obrigação de pagar. Então criou uma relação entre eu e Társila, uma relação jurídica deduzida, uma relação obrigacional, tá? Uma relação obrigacional. Beleza? Então eu tenho aqui o fato jurídico e eu tenho uma relação jurídica. Causa de pedir, o melhor conceito de causa de pedir é a soma do fato jurídico com a relação jurídica deduzida. Causa de pedir é a soma do fato jurídico com a relação jurídica deduzida. Alguns doutrinadores dizem que causa de pedir seria a soma do fato com o fundamento jurídico. Esse conceito, ele é um conceito ultrapassado, tá? Mas vocês vão pegar livros aí mais antigos que vão dizer que causa de pedir é fato, mas direito, enfim, não é isso, tá? É muito mais do que isso. Ok? Então nós temos aqui a junção do fato jurídico com a relação jurídica, aí você tem a causa de pedir. Depois disso, você vai ter um pedido. Ora, eu tenho fato jurídico, eu tenho relação jurídica, eu vou fazer um pedido. Qual é o pedido?
Marcos faz um pedido contra a Társila para que ela pague o dano material. Certo? Beleza? Tá, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu puxar. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu virar a câmera. Vou virar a câmera. Ver se vocês conseguem ver aí. Estão conseguindo? Estão conseguindo ver? O esquema é esse. Ó. Começa tudo aqui. Hipótese normativa. Hipótese normativa incide sobre um fato ou conjunto de fatos. A partir disso, eu tenho um fato jurídico. Fato jurídico. Não leia isso aqui não. Não leia isso aqui não, senão vocês vão ficar doidos, tá? Não leia agora não. Desgraça. Não leia essa desgraça aqui não. Pensa só em cima. Daqui a pouco a gente fala sobre baixo. Tá? Então, incidência da hipótese normativa sobre o fato. Você gera um fato jurídico. Fato jurídico. E uma relação jurídica deduzida. Somou os dois, aí você tem causa de pedir, tá? Olha só a tecnologia. Estou fazendo aqui no dedo, entendeu? No dedo. É muita tecnologia, meu Deus. Eu vou escrever aqui. Causa de... Se tivesse no quadro, eu ia fazer isso. Pedir. Causa de pedir. A soma desse com esse. Tá? Eu não sei pintar esse negócio aqui não, tá? Não sei pintar essa merda aqui não. Então, vai olhando aí. Então, vocês estão entendendo a mímica, né? É mímica. Soma desses dois caras aqui é igual a causa de pedir. Tá bom? Beleza? Se vocês entenderam, depois assiste de novo. Assiste de novo. Eu tô fazendo por mímica. Aí eu falei assim, ó. Falei assim, ó. Olha só. Isso aqui eu uso sempre no quadro, né, pessoal? Deu pra entender, né? Graças a Deus. O sangue de Jesus tem poder, Senhor. Ó. Criou uma situação jurídica ativa. Criou uma situação jurídica ativa. Criou uma situação jurídica passiva. A ativa, direito. Um direito subjetivo criado, tá? Interesse juridicamente tutelado. Direito potestativo. Na passiva, um dever jurídico, uma obrigação. Um dever jurídico legal, uma obrigação, um estado de sujeição. Aqui está o Marcos. Aqui está a Társila. Tudo que aconteceu aqui, tá? Para você chegar ao quê? No pedido. O pedido é um efeito jurídico pretendido. Se eu estivesse em sala de aula, o que eu ia fazer para complementar isso aqui? Eu ia colocar o meu nome e o nome da Társila aqui. Isso aqui é as partes. Elas estão antes. Finge, tá? Finge que tá aqui o nome. Eu não sei escrever não, eu não sei mexer. Finge que tá aqui. Então aqui eu tenho as partes. Aqui eu tenho a causa de pedir. E aqui eu tenho o pedido. Aqui eu tenho o pedido. Então, pessoal, eu tenho tudo nesse troço aqui. Nessa parada aqui. Vou afastar de novo. Vou afastar para vocês darem uma olhada, tá? Eu vou colocar isso aí depois no Classroom. Vou colocar no Classroom. Beleza? Tranquilo? Agora. Vamos lá. Eu sei que vocês leram essa parada aqui, né? Embaixo. Porque a doutrina... Vocês sabem que os doutrinadores, eles são muito... Como é que eu vou falar? Eles gostam de inventar coisa nova, né? Eles gostam de inventar umas coisas que... Só pra dizer, eu inventei isso aqui. Né? Aí o que os doutrinadores fizeram? Dizer, ó... O fato jurídico é a causa de pedir remota. A relação jurídica substancial deduzida é a causa de pedir próxima. O que seria a causa de pedir remota que vem antes? O que acontece primeiro é o fato jurídico, para depois acontecer a relação jurídica substancial deduzida. Sacar a ideia? Remota antes, próxima depois, vem depois, próximo, tá? Aí criaram um outro nome só para lascar aquele cara que está fazendo concurso. Isso é de propósito, tá? É só para eles utilizarem outro nome
para você se dar mal, é para você ficar reprovado. E os professores também. Os professores fuleiros de processo civil. Entendeu? Eles fazem isso, eles utilizam outro nome. Então aqui está o primeiro nome, o mais comum, e aqui está o outro nome. O outro nome. Remota, causa de pedir próxima. Não tem... Tem gente que cria uma... Isso aqui é o mais difícil do mundo. Mais difícil... Exato. Pode... Assim, o fato vai... Pode acontecer o fato. Mas pode não existir a relação jurídica substancial deduzida. Sabe por quê? A Társila pode bater no meu carro, eu olhar e falar assim, deixa quieto, vai-te embora, vai-te embora. Você vai ter um fato jurídico, mas não vai ter relação jurídica. Então ele vem primeiro sempre. Entenderam? Ele vem primeiro sempre. E por isso que ele é chamado de causa de pedir remota. O que vem depois é a relação jurídica, a partir da demanda, a partir da ação. Beleza? Beleza? Tranquilo? Não liga não, pessoal. Eu não sei mexer não nesse negócio, tá? Não sei. Não sei. Dúvidas pra gente avançar? Vamos avançar? Eu ia fazer pelo Zoom essa aula. Ver se a gente botava lá e tal, né? Mas, enfim, né? Tem tanta notícia aí que eu fico até com medo de usar o Zoom. Meu cartão foi clonado. Eu tinha usado o Zoom no mesmo dia. E aí no mesmo dia compraram. Fizeram a compra em Paris. Eu queria estar em Paris, né? Não queria não, porque tá com... Enfim, tá uma merda lá, mas... É foda. Então, vamos continuar aqui pelo Instagram, que é mais seguro, tá? Beleza. Tranquilo? Deu pra entender? Eu vou disponibilizar o material. Eu tenho um material aqui, meio simples, mas eu vou disponibilizar pra vocês depois, tá bom? Certo. Então, pessoal, o pedido, ele tem que estar lastreado numa história que possua algum fundamento. Tá? O pedido ele tem que estar lastreado numa história que possua um fundamento. Daí porque a gente fala desse questionamento aqui em relação à causa de pedir. Tranquilo? Ok? Certo. Para finalizar, vamos falar sobre... não, pois é, o cartão é chique, mas ele foi utilizado lá e eu estando aqui, né? Então, causa um problema. Para terminar essa parte, a gente precisa falar sobre a classificação da ação. Tá? Então, falamos sobre essa parte inicial da ação, falamos sobre os elementos da ação, condições da ação, né? Legitimidade e tal. Eu vou falar sobre isso nos pressupostos processuais, tá? Porque eu defendo que o que era chamado de condições da ação agora são pressupostos processuais, beleza? Então, interesse de agir e legitimidade de ad causam, a gente vai falar isso nos pressupostos processuais. E agora a gente vai falar sobre a classificação da ação. Classificação da ação. A primeira classificação, e aí depois eu vou passar a matéria para vocês, eles vão poder verificar direitinho, né, estudar melhor. Mas nós temos algumas classificações, eu separei as mais importantes, as que mais são cobradas aí, depois dessa loucura aí da gente falar sobre causa de pedir e todo esse esquema que foi assim da mais moderna possível, né, feita nessa live. Agora a gente passa para a parte mais idiota, mais fácil, mais tranquila, né? Que são a divisão, classificação da ação. Fala, André, meu amigo, doutor. Beleza? Então vamos falar aqui, ó. Primeira classificação que a gente fala é: a ação pode ser real e pode ser pessoal. E olha só o que a doutrina fala. E isso aqui parece ser idiota, tá, pessoal? Parece ser idiota. O próprio nome te diz a resposta, mas às vezes a pergunta idiota é a pergunta que você vai errar, tá? A pergunta idiota às vezes é a pergunta que você vai errar. Então, é preciso a gente, né? Você vai dizer, isso é muito fácil, muito fácil. Isso aí, pelo amor de Deus, não precisa nem falar, mas precisa sim, precisa sim. Então tá. Nós temos a ação real e a ação pessoal. Tudo isso tem a ver com o direito afirmado em juízo.
vocês não estudaram ainda, muitos de vocês não estudaram ainda a parte de direito civil que fala dos direitos reais, tá? Mas vocês vão estudar. Então, o direito real é um tipo de direito que você pode opor a determinados casos. Então, por exemplo, os direitos reais são oponíveis erga omnes, tá? Mas aqui a gente não vai entrar nesse mérito. Eu quero falar o seguinte: se o direito discutido em juízo é um direito real, a ação é real. Se o direito discutido em juízo é um direito pessoal, a ação é pessoal. Simples assim. Simples assim. Simples assim. É a mesma coisa da próxima classificação. Quando eu falo de ação imobiliária e ação mobiliária. Aí você vai estar com uma classificação de acordo com o objeto do pedido. Olha só como é fácil. Se o objeto do pedido for imóvel, adivinha? Ação é imobiliária. Se o objeto do pedido for móvel, ação é imobiliária. Aí você pode dizer, não, professor, tem alguma coisa errada. Tem alguma pegadinha aí. E aí é que mora o problema. É por isso que dificultam o que é fácil em processo civil. Dificultam aquilo que é fácil. Não, não pode ser isso. Imobiliária não pode... Se eu estou tratando de imóvel, não é imobiliária. Não. Porque tem o avião, que é bem móvel, mas na verdade ele é imóvel. Tem o navio, aí deve ter alguma coisa. Não, não tem, pessoal. Não tem. É simples assim. O que era difícil, tá, a gente já passou, que era a causa de pedir. A causa de pedir tem um regramento. Por isso que a gente... por isso que eu mostrei aqui a tela. Enfim, a gente foi aqui na pausada, como diz o acriano, na tora. Mas aqui não, a classificação é tranquila. Objeto do pedido imóvel, ação imobiliária. Objeto do pedido móvel, ação mobiliária. Se o objeto do pedido é imóvel, é um imóvel, a ação é sempre imobiliária. Se o objeto do pedido é um bem móvel, a ação é mobiliária. Simples assim, pessoal. Simples assim. Tá? Simples assim. Próxima classificação aqui é a chamada ação rei persecutória. Ação rei persecutória. Vocês sabem escrever isso aí? Escreve aí no chat. Ação rei persecutória. O que é ação rei persecutória? Aí sim, o nome pode te induzir a erro. Isso cai na OAB direto. Cai na OAB direto. Porque a ação rei persecutória, aí você olha, puta que pariu, que porra é essa? O que é uma ação rei persecutória? Se o examinador quisesse ser bonzinho, ele falava assim, uma ação que tem como objetivo a busca ou a entrega de uma coisa. Essa ação de busca e apreensão, por exemplo, ação de despejo, eu busco recuperar algo. Ele poderia fazer isso, mas ele não vai fazer isso. E o professor também não vai fazer isso. Ele vai colocar lá, ação rei persecutória. E aí você tem que saber, olha, a ação rei persecutória é aquela ação que busca a entrega de uma coisa. Tá? E aí ela pode ser uma ação real, uma ação pessoal. Pode ser uma ação real, estou buscando uma coisa. Pode ser uma ação pessoal, eu estou buscando alguém. Eu não tenho a busca e apreensão de menor? A rei persecutória. A busca e apreensão é persecutória. Eu estou buscando um menor. Busca e apreensão de um menor. Certo? Então, cuidado com essa classificação, tá? Cuidado com essa classificação. Próxima classificação aqui. Estamos caminhando para a fase final. É a classificação da ação de acordo com o tipo de tutela jurisdicional almejada. Nós temos 3, tá? Essa é uma classificação, pessoal. Saudações rubro-negras aqui. Essa é uma... vocês estão... álcool gel. Cerveja eu não posso mostrar, pô. Cerveja eu não posso mostrar. Pode.
Rei persecutória. Ação rei persecutória. Amanda. Rei persecutória. Eu vou digitar aqui. Eu vou digitar. Passe álcool em gel, hein? Rei P. Tomara que eu não erre. Pera aí. Secutória. Acho que é assim. Rei persecutória. Não, não. Não, não, o quê? É assim, ó. Ação rei persecutória. Ah, não. A que eu vou falar agora, calma. Calma. São três. É uma classificação que era utilizada. Aí, ó. Essa rei persecutória. Digita aí no chat aí. Essa classificação é uma classificação antiga, mas que ainda é utilizada em concursos, principalmente, tá? Em concursos. Que é a divisão de ação de conhecimento, ação de execução e ação cautelar. Vamos por partes. A ação de conhecimento é aquela ação, processo de conhecimento, a ação de conhecimento é aquela ação que visa a certificação de um direito. Você vai certificar aquele direito. O juiz vai dizer se a parte tem ou não razão. Ele vai analisar essa alegação da parte, do autor ou do réu, e aí ele vai dizer se aquela parte tem ou não razão. Vai certificar, ele vai conhecer do direito e fazer a prestação jurisdicional. Tá? Então isso seria a ação de conhecimento. Simples assim, simples. Certificar o direito. É aquela que visa a certificação do direito. A outra é a ação de execução. Você já deve ter ouvido falar nesse negócio, né? A ação de execução é aquela que visa a satisfação do direito. Ou seja, eu tive o meu direito reconhecido pelo Poder Judiciário e agora eu quero satisfazer ele, eu quero receber o dinheiro. Ou então eu tenho um documento que comprova que o cara me deve e eu quero a satisfação desse documento. No caso do título executivo, por exemplo, extrajudicial. Tá? Então seria a ação de execução. Vocês vão estudar isso mais à frente. Eu preciso pelo menos dar um norte para vocês. Alguém falar ação de conhecimento, nunca ouvi falar. Já ouviu falar sim. Ação de conhecimento é a certificação do direito. Ação de execução é aquela ação que visa a satisfação do direito reconhecido, seja ele por uma sentença, seja ele por um documento. E aí, por fim, é por isso que essa ação, essa classificação não é tão falada, por dois motivos, basicamente. Um dos motivos é essa ação cautelar. Por quê? Porque a ação cautelar que visa a proteção dos direitos, então uma certifica, a outra satisfaz e a outra protege. Só que a ação cautelar, ela não é mais ação. Ela não é mais ação. Ela não é mais uma ação autônoma. Por quê? Porque ela acabou. O novo CPC acabou com a ação cautelar. Mas não significa que a proteção do direito tenha acabado também. E o que é proteger o direito? Eu vou dar muitos exemplos aqui. E um exemplo muito famoso, nosso aqui do Acre, que ficou famoso no Brasil todo, foi o Telex Free. Vocês lembram do Telex Free? Telex Free, o que aconteceu? Foi ajuizada uma ação cautelar, primeiro, para proteger a satisfação do direito posteriormente. Era uma medida. A ação cautelar era uma medida autônoma. Você ajuizava um processo separado, aí bloqueava os bens para proteger a satisfação. É a medida cautelar. Era uma medida cautelar. Autônoma. Porque existe ainda, pessoal, vou já falar sobre isso. Existe ainda o sistema cautelar no procedimento processual brasileiro, mas não é mais uma ação autônoma. Você não chama mais de ação cautelar, né? Mas existia. Então o que o Ministério Público do Acre fez? Entrou com ação cautelar dizendo assim: juiz, nós vamos pedir o bloqueio da Telex Free, mas se você não bloquear os valores nos bancos referentes a essa empresa, impactos, eu não vou conseguir garantir o pagamento daqueles que foram lesados pela Telex Free. Então, para proteger um direito, eu quero que você bloqueie esses bens para que depois, caso a Telex Free seja condenada, a gente use esse dinheiro para pagar. Caso ela seja inocentada, a gente devolve o dinheiro para ela. Vou dar outros exemplos, tá, pessoal? Outros exemplos. Vocês lembram do caso da Boate Kiss? O caso da Boate Kiss. O que a Defensoria Pública lá de Santa Maria fez logo depois
logo depois daquele acidente lá, né, que pegou fogo, enfim, muita gente morreu. A defensoria entrou com ação cautelar pedindo o bloqueio de todos os bens dos donos da boate. Por quê? Para garantir futuras indenizações que viriam. Porque se você não bloqueia esses bens, o que vai acontecer? Os caras vão se livrar dos bens. Eles vão pegar laranjas, eles vão colocar os bens em nome de outras pessoas. E aí você não vai ter, você vai ter até o direito reconhecido, certificado, que é a ação de conhecimento, mas você não vai ter a satisfação do direito, que é a ação de execução. E a cautelar, ela funcionava assim, ó, para você equilibrar, para você ter o conhecimento, a ação de conhecimento e ter a execução e conseguir. Aí você formava uma tríade de ações. Só que o novo CPC veio e diz: não, meu amigo, tu é doido, fazer uma ação cautelar autônoma, um processo inteiro só para bloquear o negócio, para depois tu entrar com outro processo, para você reconhecer, para depois entrar com outro processo para executar. Tu é doido, isso aí vai demorar 20 anos. Senhores, os nossos, hoje você pode falar assim, não, o processo demora 20 anos. Isso só acontecia porque o nosso código de processo, o código antigo, antes de 2005, porque em 2005 a gente teve uma reforma muito boa no CPC de 73, ele era uma coxa de retalhos, mas o cara que trouxe ele da Itália, lá na Itália esse código já era ultrapassado. Só que vocês sabem, quando chega no Brasil, tudo que é de fora é bom, né? Tudo que é de fora é bom. E quando chegou no Brasil, os caras, não, tu é doido, o cara é italiano, meu Deus, Itália é bom demais. E aí criaram a porra do código. E aí o que aconteceu? Os processos demoravam 30 anos por causa disso. Isso é um dos motivos. Aí em 2005 falaram o seguinte, não, a cautelar continua fora, a cautelar continua autônoma, mas o conhecimento e a execução elas vão ser um só, vai ser no mesmo processo, para não perder tempo. Que é o que nós chamamos de processo sincrético. Sincretismo. Junta os dois no mesmo processo. O problema é que é o seguinte, a cautelar continuava fora. E aí quando o código foi criado, o código novo, 2015, os caras falaram assim, não, peraí, pô, a gente tá fazendo um negócio sincrético. Vamos acabar com a cautelar. E aí até falaram aqui, ó, Tássila tá show, tá participando muito. A Tássila falou, esse pedido pode vir na inicial. Então vamos criar uma tutela de urgência cautelar. Uma tutela cautelar antecedente, uma tutela que permita que o autor, já na inicial, ele já faça esse pedido cautelar para proteger aquele direito, e aí depois essa proteção, esse bloqueio, esse valor, esse bem, ele vai servir para satisfazer o direito. Então seria isso, pessoal. Seria isso. O processo hoje ele é um processo sincrético. Ele é um processo sincrético. Então você tem ali a junção das três tipos de ação. Ação de conhecimento, a cautelar e a execução. Mas você precisa saber que são 3 procedimentos diferentes. E que os concursos continuam cobrando o que é conhecimento, o que é execução e o que é cautelar. Certo? Então, muito cuidado com isso aí, tá? Não tem segredo. Você só precisa saber que as ações são sincréticas. O que é sincretismo? O que é processo sincrético? União dos procedimentos num processo só. Para você prestigiar duração razoável do processo, enfim, todas aquelas normas fundamentais que a gente já estudamos aqui de forma exaustiva. Certo? Tranquilo? É isso. Dúvidas? Dúvidas? Forte, né, o negócio? Forte. Mas mudou, na minha opinião, mudou para melhor. A partir do momento que você tem uma possibilidade de tutela cautelar na inicial, sem a necessidade de fazer uma tutela autônoma, né, uma ação cautelar preparatória para a ação principal, vai ter toda a tramitação para depois você ajuizar outra ação, isso aí com certeza melhorou e muito o atual sistema. Diga, Tássila, vai falar alguma coisa? Vamos usar esses últimos 10 minutos aí, como foram 2 assuntos aí um pouco mais complexos, né? Vamos utilizar esses 10 minutos aí para tirar dúvidas. Por isso que eu faço em live. Eu poderia gravar e colocar no Classroom, né? Mas a gente faz em live para poder fazer essa interação aqui. Eu quero é regra. O Beck estava aqui ainda agorinha. Becklot estava aqui na live ainda agorinha.
Eu quero é regra. E é sempre assim, eu quero é regra, eu quero é regra. Pessoal, amanhã eu vou fazer uma live, né, com o professor Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha é o principal professor de processo civil aí do CERS, do Complexo de Ensino Renato Saraiva. O cara é bom. E aí eu terei a honra de fazer essa live com ele amanhã no Instagram da OAB, tá? Sobre medidas atípicas de execução, aqueles casos lá de bloqueio de passaporte. Vou conversar com ele sobre isso amanhã. Vocês estão convidados para assistir lá no Instagram da OAB. Rodrigo é um grande doutrinador, enfim, um dos principais professores aí do país. E me deu aí essa felicidade de fazer uma live junto com ele. Beleza? Aí na semana que vem nós teremos outras lives aí. Eu tenho uma programação. O Rodrigo gosta, Rodrigo. Ele é professor de cursinho, né? Ele é professor de cursinho, tem um livro, Código de Processo Civil. Poderia proibir de usar a camisa do Flamengo como medida atípica. Se eu fosse proibido de usar, com certeza eu pagaria a dívida. Com certeza, pagaria a dívida. Se o juiz falasse, você está proibido de usar a camisa do Flamengo, enquanto não pagar a dívida, eu pagaria. Daria um jeito, meu amigo, daria um jeito. Mas pagaria. A medida típica, né? Então, pessoal, aí a gente tem uma programação aí para o Instagram da OAB. Na semana que vem eu vou receber o professor Henrique Mouta para falar sobre prática do mandado de segurança. Ele tem o livro mais vendido do Brasil sobre mandado de segurança é o dele. Na semana seguinte, devo receber o Leonardo Carneiro Cunha. Ele vai falar sobre fazenda pública em juízo. Tem um livro também que é muito conhecido. E aí vai falar alguns pontos aí que nós advogados falhamos quando ajuizamos ações contra a fazenda pública. E na semana seguinte devo receber o professor Alexandre Câmara. Alexandre Câmara já confirmou comigo aí. E é o... Cara, eu nem acreditei quando ele aceitou o convite. Ele participou inclusive da nossa live a minha live com o Bacloud. E aí nosso colega de ANEP também vai participar dessa live aí para, se Deus quiser, até o final dessa pandemia a gente vai ter feito muita live boa, tá? E aí para encerrar minhas lives, que eu também já não aguento mais, vou fazer uma live com o professor Daniel Amorim Assunção Neves, tá? Então são essas 4 lives aí que a gente tem marcada. Professor Henrique Mouta semana que vem para falar de mandado de segurança. Professor Leonardo Carneiro Cunha na outra semana para falar sobre fazenda pública em juízo, questões práticas, né? E na semana seguinte Alexandre Câmara e depois Daniel Assunção Amorim, tá? Beleza? Fala, Vinícius. Chegou, eu já tô terminando já. Ele mesmo. Ah, queria saber. Queria saber muito quando que vai ter. E aí, Vinícius, meu amigo, grande amigo, professor. Já falta 2 minutos pra acabar aqui. Tu vem aqui só pra me sacanear, pô. Eu falei, eu passei 1 hora falando sobre caso de pedir. Aí a gente vai ter que. Eu ainda vou falar ainda sobre teoria da ação, mas. 1 hora falando sobre caso de pedir aqui. Eu não falo que caso de pedir é fato e direito, não. A gente tem que falar de uma forma mais, né? É uma boa. É uma boa. Qual a diferença do direito de ação, direito constitucional de ação e direito como um ato? Também. Tem essa diferença também, hein? Direito como direito fundamental e o direito processual seria basicamente isso aí. É uma boa. Bom, meus caros, é isso. Vamos encerrando. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos aí. E valeu. Até a próxima. Fui.